Nós somos alunos do segundo ano de multimídia da turma 6 e hoje iremos falar sobre os povos guaranis. Os guaranis são um grupo da América do Sul, presente no Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Eles pertencem ao tronco linguístico Tupi-Guarani, uma das famílias mais importantes do continente. Pesquisas arqueológicas indicam que a cultura guarani surgiu no alto das bacias das florestas tropicais no Paraná, Alto do Uruguai e Planalto Meridional brasileiro. No século V, já se diferenciava da Tupi, mantendo características visíveis. No Brasil, os guaranis vivem principalmente nos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Tocantins. Os guaranis viviam na região sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando também áreas no interior do Paraná. Com a chegada dos europeus, muitos precisaram fugir da escravidão, da violência e da tentativa de convertê-los ao cristianismo. Depois da Guerra do Paraguai, suas terras foram tomadas para serem usadas na economia, e isso piorou ainda mais a situação dos indígenas. Em 1943, o governo criou a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, trazendo pessoas de outras regiões para morar e trabalhar na área. Entre 1970 e 1980, com o aumento de uso de máquinas nas lavouras, aumento de produtos à base de soja e aumento de cana-de-açúcar, muitos indígenas tiveram que sair por terem suas terras tomadas. No Mato Grosso do Sul, muitos foram obrigados a trabalhar nas plantações, muitas vezes em condições ruins e sem direitos. A globalização piorou essa situação, já que a busca por produtos agrícolas aumentou em todo o mundo, ajudando os grandes fazendeiros, mas prejudicando os indígenas. Os guaranis perderam espaço e hoje lutam para manter sua cultura, enfrentando as dificuldades por conta das fazendas e da economia. Por séculos, os povos indígenas sofreram tentativas de apagamento cultural e territorial, e desde a colonização eles foram forçados a abandonar suas línguas e suas tradições. No século XVIII, a política pombalina ela restringiu sua autonomia, e na ditadura militar a repressão se intensificou com prisões e torturas, como no reformatório Krenak. E mesmo hoje, com invasões de terras por garimpeiros e grileiros que ameaçam sua sobrevivência, a luta indígena não acabou. E por isso a gente precisa reconhecer e proteger seus direitos para preservar a sua própria história. Como essa sociedade reconstrói sua cultura? A sociedade dos povos guarani preserva e reconstrói sua cultura por meio de uma série de práticas e tradições que garantem a sua identidade cultural, mesmo diante de desafios históricos, sociais e políticos. A transmissão oral de saberes. A cultura guarani é fortemente marcada pela oralidade, com histórias, mitos, lendas e ensinamentos, passados de geração em geração, especialmente pelos anciões. Rituais e cerimônias. Os rituais religiosos e cerimônias tradicionais, como o Mbop, o arrapé, danças e cantos, desempenham um papel central na preservação da cultura. Arte e artesanato. O artesanato, como a confecção de objetos de cerâmica, cestária e arte corporal. Também é uma forma de preservar e reconstruir a cultura guarani. Organização comunitária. As aldeias guaranis são realizadas de forma coletiva, com uma estrutura social que envolve a participação ativa de todos os membros, desde os mais jovens até os mais velhos. Infelizmente, já tem um tempo que os povos guaranis estão sofrendo cada vez mais desafios. Suas terras, que são historicamente demarcadas, estão sendo cada vez mais limitadas por conta da expansão agropecuária. As tomadas de suas terras estão ocorrendo de forma cada vez mais violenta, com agressões físicas e psicológicas, além de ameaças e violações de direitos humanos. Esses povos estão sendo cada vez mais prejudicados até dentro do sistema jurídico, onde muitos vão presos injustamente ou sem provas o suficiente, não conhecendo nem o sistema onde eles estão sendo presos. Toda essa violência contribui cada vez mais com a extinção desses povos, pois além do apagamento de sua cultura, eles ainda têm que sofrer com torturas, assassinatos e estupros. Os danos psicológicos são tantos que o índice de suicídio desses povos só aumenta com o passar do tempo.
Hoje em dia, muitos vivem em áreas indígenas demarcadas ou em pedaços de terra muito pequenos. Porém, o povo guarani luta, sempre lutou e sempre vai lutar por seus direitos e contra o apagamento de sua cultura, através de organizações e batalhas por suas áreas. Eles vivem apenas o que é necessário, com as plantas para alimentação, para as doenças, para a construção de casa e para a produção de artesanato. Além disso, evitam de caçar espécies em períodos de reprodução para não contribuir com a extinção. No Brasil, os povos guaranis são divididos em 3 subgrupos: os Kaiowá, os Nyandeva e os Mbiá. Na maioria das comunidades existem espaços para reflexão espiritual e um líder espiritual também. Após anos de luta, o povo guarani conseguiu por unanimidade a homologação da terra indígena Piaçaqueira, o que é uma vitória significativa dentro do STF. Eles também conquistaram o espaço para praticar o seu modo de ser e viver. Esse espaço permite a promoção e preservação de sua cultura e costumes. Além disso, essas comunidades estão ganhando muito espaço político com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e com a nomeação de líderes indígenas no Poder Executivo, aumentando a visibilidade e valorização desses povos. Essas conquistas também contribuem com a luta contra o preconceito histórico e étnico que esses povos sofrem. A tecnologia nada mais é do que a extensão do corpo humano, como, por exemplo, os talheres, as flechas, que inclusive eram utilizadas pelos indígenas antes mesmo da vinda dos portugueses. Então não foi só porque os portugueses chegaram aqui no Brasil que eles trouxeram a tecnologia com eles, pois já havia algum tipo de tecnologia aqui. Porém, eles trouxeram alguns objetos, algumas coisas que não eram comuns para os indígenas e também trouxeram doenças. Ao longo do tempo, a tecnologia foi se desenvolvendo, foi avançando, melhorando, trazendo mudanças drásticas para o nosso dia a dia e para a vida dos indígenas. Então, teve mudanças positivas e outras negativas. As negativas, a principal de todas é o desmatamento, então a queimada que ocorre no território, na terra dos indígenas, dos guaranis. Então, acabam que eles perdem as casas deles, perdem alimentos também. A vida deles ali, a cultura deles é perdida por conta das queimadas, do desmatamento que é feito por garimpos ilegais. Então, a esse ponto extremamente negativo, muito prejudicial para a vida deles. Também tem a desigualdade, né, que às vezes, até como a tecnologia ela abre muitas portas, às vezes para emprego e para educação, principalmente na época da Covid, a tecnologia, né, traz essa acessibilidade, porém, na vida dos indígenas não é tão comum. Então, acaba que tem esse tipo de desigualdade. As partes positivas, né, principalmente na medicina. Então, quando é preciso, os indígenas, né, em extrema necessidade, há remédios que foram desenvolvidos por conta da medicina, né, por conta do avanço na medicina, né, avanço da tecnologia, auxilia ali na parte da comunicação. Então, agora os indígenas, né, os guaranis e outros povos estão tendo mais visibilidade para o mundo inteiro, para a nação, para o Brasil, tendo mais visibilidade, né, do que eles passam, da vida deles, da cultura deles. Então, mais pessoas estão podendo ver isso, ver tudo o que eles passam. E também traz mais conscientização. Por conta da tecnologia, trouxe mais visibilidade e, consequentemente, conscientização para outras pessoas, tanto no meio ambiente e tanto da vida deles. Os Guarani ensinam a viver de forma simples e conectada com a natureza, vendo a terra como parte da vida e não como algo a ser explorado. Para eles, o importante é viver bem com a comunidade e respeitar os ciclos naturais, sem a pressa que temos na cidade. O aprendizado vem de experiências e histórias dos mais velhos, e não das escolas que a gente está acostumado. Eles também valorizam a espiritualidade e o equilíbrio emocional, mostrando assim que há várias formas de viver de forma mais sustentável e feliz.